Galera do canal Vamos Focar! Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma videoaula e o tema de hoje é núcleo celular. Você ainda não se inscreveu no meu canal? Se inscreve, aperta o sininho e dá aquele joinha. Ajude o profissional de educação a continuar produzindo esse material para você. Beleza? Então, vamos à aula. Vamos focar. Então, galera, o tema hoje é o núcleo celular, ou seja, o local onde o material genético é guardado ou empacotado dentro da célula. Primeiro, você precisa compreender que o núcleo celular é constituído por 4 componentes. O primeiro componente é a carioteca ou a membrana nuclear, que é a estrutura que envolve o núcleo e o isola do citoplasma celular. Lembrando que na carioteca existem poros chamados anule que permitem o trânsito de material citoplasmático para o meio intranuclear e material intranuclear para o meio citoplasmático. Segundo componente é a carioplasma, também chamada de cariolinfa ou suco nuclear, constituída basicamente por água, por açúcares, por aminoácidos, por proteínas, por RNA ribossomal. O terceiro componente é o nucleolo, uma estrutura que transita, às vezes está presente e às vezes não está presente. E o quarto componente é a cromatina, ou seja, a estrutura filamentosa, que na realidade nada mais é do que o DNA todo enovelado, todo enrolado em proteínas que nós vamos chamar de histonas. A cromatina é a estrutura filamentosa que na realidade é constituída pelo DNA enovelado ou pelo DNA enrolado. Na realidade, ao longo do processo evolutivo, a forma que o DNA foi organizado ou empacotado dentro das unidades celulares foi justamente em forma dessas estruturas filamentosas que nós chamamos hoje de cromatina. Então foi a forma de empacotamento para facilitar ou simplificar o armazenamento do DNA em meio intranuclear. O número de cromatinas dentro de uma célula varia de espécie para espécie. Cada espécie apresenta o seu número de cromatinas. Por exemplo, na espécie humana existem 23 pares de cromatinas dentro das células somáticas e existem 23 cromatinas dentro das células reprodutivas. Cuidado para você não confundir. Cromatina é uma coisa, cromossomo é outra coisa. O cromossomo é a cromatina enovelada novamente. Então, enquanto a cromatina é um filamento, ou seja, longo e fino e pouco visível, né, devido à sua estrutura, o cromossomo ele é mais curto e é um pouquinho mais grosso. Agora, o cromossomo só aparece quando a célula está em processo de divisão. Por quê? Porque a finalidade é empacotar a cromatina novamente, ou seja, enovelar a cromatina novamente, para que estas, durante o processo de migração para os lados opostos, possam migrar de forma efetiva, entendeu? Porque a cromatina, ela é muito longa, então já imaginou aí 23 pares de cromatinas migrando aos lados opostos com pedaços grandões? Então, durante o processo de divisão celular, a cromatina sofre enovelamento novamente e origina o cromossomo. E aí, o cromossomo ele sofre a redução de tamanho, fica mais visível, né, evidentemente, mas em contrapartida, fica mais fácil para que estes possam migrar aos lados opostos da célula durante o processo de divisão celular. Então, a cromatina é o DNA enovelado em proteínas que nós chamamos de histonas. O cromossomo é a cromatina enovelada novamente, originando um filamento um pouco menor, mais grosso e mais visível em microscopia. Então, galera, fica ligado aí. Por quê? Porque a sequência do processo de enovelamento do DNA até a formação do cromossomo segue a seguinte sequência: DNA, cromatina, cromossomo. E aí, consequentemente, eu vou ter o processo de enovelamento do DNA até chegar à própria estrutura cromossomal. Lembrando que cromossomo só quando a célula está em processo de divisão. Agora, existem dois tipos de cromatinas. Existe a eucromatina e existe a heterocromatina. A eucromatina é justamente quando a estrutura da cromatina não apresenta o processo de enovelamento. É justamente aí onde o RNA mensageiro estará sendo originado dentro do processo de transcrição. Enquanto que a heterocromatina é o fragmento da cromatina que está completamente
enovelada. E aí a gente diz que a partir daí não ocorre o processo de transcrição e os genes estão inativos, enquanto que na eucromatina os genes estão ativos. Quanto à estrutura cromossomal, nós precisamos observar o seguinte: quando eu faço a análise do cromossomo, eu posso observar o cromossomo sem estar duplicado ou posso observar o cromossomo duplicado. Mas vale colocar que tanto a cromatina como o cromossomo apresentam componentes. Existe um ponto central que faz a conexão dos dois braços da cromatina e do cromossomo. Esse ponto central nós chamamos de cromátides. Quando eu faço a análise de um cromossomo duplicado, eu também encontro os componentes do cromossomo duplicado. Quando eu faço a análise de um cromossomo simples, eu também encontro os componentes do cromossomo duplicado, que no caso serão o centrômero, os braços cromossômicos, tá? Que no caso ficam dos dois lados, porque o centrômero ele faz a junção de um cromossomo duplicado, e as cromátides, que são os pedaços dos cromossomos que são unidos justamente pelo ponto central. Levando em consideração os tipos de cromossomos duplicados, nós encontraremos 4 tipos. O primeiro tipo é o cromossomo metacêntrico, onde o centrômero está localizado no centro. O segundo tipo é o cromossomo submetacêntrico, onde o centrômero está localizado ou um pouco acima do centro ou um pouco abaixo do centro. O terceiro tipo é o cromossomo acrocêntrico, que é justamente quando o centrômero está localizado quase na região terminal. E o quarto tipo de cromossomo é o cromossomo telocêntrico, que ocorre justamente quando o centrômero está localizado na região terminal, fazendo a junção das duas cromátides. Então fica ligado aí, veja, eu tenho a cromatina, eu tenho o cromossomo e eu tenho as cromátides, que são os braços que formam tanto a cromatina como também o cromossomo. Então, galera, para a gente fechar o tema núcleo celular, vamos falar sobre alguns conceitos relacionados ao núcleo. Por exemplo, o conceito de genoma. Genoma é o conjunto de todo o material genético existente em uma unidade celular ou em um ser vivo. O cariótipo, ele é a junção de dois conjuntos cromossomais, um conjunto cromossomal masculino e um conjunto cromossomal feminino. Vale ressaltar que o cariótipo está presente dentro das células somáticas, ou seja, aquelas células que são formadas a partir do processo de fecundação, ok? O conceito de gene. Gene é uma sequência ou um fragmento do DNA. O gene é responsável pela produção do RNA mensageiro. O RNA mensageiro será lido pelo ribossomo e o produto final dessa leitura será uma unidade de proteína que irá exercer uma função específica para o funcionamento da célula. Então essa foi a nossa aula sobre núcleo celular. Se inscreva aí no meu canal, o canal Vamos Focar. Muito obrigado e até a próxima aula.